Muito boa tarde, estamos no ar com o Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, também pelo som da América FM nos 107,1 e também na Rádio Cultura nos 830 kHz. Hoje é sexta-feira, 30 de maio de 2025. Agora em Belo Horizonte, 12:03. Como você viu aí no seu GC, você que está vendo a tela da TV Horizonte, muito prazer, eu sou o André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal rápido, dinâmico e informativo, feito especialmente para você. Para você que está ouvindo a gente na Rádio Cultura AM, na Rádio América FM nos 107,1 e vê a gente na tela da TV Horizonte, participe com a gente do Rede Notícia. É só você mandar um WhatsApp para o número que está aí na sua tela. O DDD é 31, o número é o 996802910. Vou repetir, DDD 31 996802910. E olha só, não se esqueça de aparecer também lá nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no perfil TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, no @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Você que está assistindo a gente todos os dias na tela da TV Horizonte, sabe que hoje a gente está num estúdio diferente, como acontece todas as sextas-feiras. Hoje o Rede Notícia é feito diretamente dos estúdios da Rádio América FM dos 107,1. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que falar sobre essa emissora histórica que completa 70 anos no ar. 70 anos levando informação, entretenimento e evangelização aos lares de Minas e do Brasil, né, Milene? Isso mesmo, André. Uma emissora que cresceu com a missão de comunicar com fé, servindo a Deus e às famílias com responsabilidade, carinho e verdade. Em cada oração, em cada notícia, em cada canção, a Rádio América segue firme, sendo voz de esperança e sua companheira de jornada. E é um prazer pra gente estar aqui também, Com certeza absoluta. Eu que comecei no rádio há tanto tempo atrás, eu tô falando tanto tempo mesmo, que já tem muitos e muitos anos, mais de 20 de profissão. Eu comecei no rádio lá na minha amada e querida Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Já estou aqui em Belo Horizonte há mais de 15 anos e hoje poder falar ao microfone da Rádio América é um grande prazer, uma grande honra para mim. Eu acho que todos nós que somos comunicadores, que amamos esse veículo tão espetacular e mágico como é o rádio, a gente poder estar falando e marcando a nossa voz e fazendo um pouquinho da história de uma emissora de tanto tempo no ar. Nós estamos falando de 70 Isso anos, mesmo, gente. muito tempo, Nós estamos em né? 2025, a gente está falando de uma emissora que entrou no ar em 1955. É muita coisa. Um mundo que não tinha telefone celular, não tinha Isso transmissão mesmo. via satélite, não tinha TV a cores. E eu tô aqui do outro lado da moeda, porque a Rádio América é a primeira rádio que eu realmente tenho esse espaço para falar aqui no microfone, para comunicar com os ouvintes, então é um prazer imensurável. Parabéns, Rádio América. Amanhã, você que vê a TV Horizonte, dá uma escutadinha, sintoniza lá 107,1. Amanhã, nosso Paulo Roberto, grande ícone do Rádio Mineiro, vai estar fazendo um programa especial e eu já tô esperando a sua mensagem na Rádio América. Parabéns, Rádio América. 70 anos de fé no ar, 70 anos ao lado de quem acredita. Amanhã eu já te chamo para ouvir, todos os dias, aliás, o Paulo Roberto com o nosso Manhã América. Olha só, gente, a gente vai começar o Rede Notícia desta sexta-feira falando do primeiro dia de atendimento aos beneficiários do INSS que tiveram descontos irregulares nos seus benefícios, esse atendimento presencial que está acontecendo nas agências dos Correios de todo o Brasil, né, Milene? Isso mesmo, os beneficiários poderão consultar se tiveram descontos indevidos e podem também solicitar o reembolso desses valores. São 4.730 agências dos Correios em todo o país que estão habilitadas para receber os segurados. É bom lembrar que não haverá a prestação desse serviço em postos do INSS. A repórter Erlaine Grace está no centro de Belo Horizonte acompanhando essa movimentação desde o início do dia. Boa tarde, Erlaine. Como está o atendimento por aí? Boa tarde, Milene, André e a todos que nos acompanham. Desde cedo, muitos aposentados passaram por aqui na Agência dos Correios, na Avenida Afonso Pena, em busca de atendimento por causa dos descontos indevidos do INSS. Muita gente chegou sem saber exatamente o que fazer,
com o extrato na mão e o desespero no rosto. Como foi o caso da dona Sônia que conversou comigo, ela tem 78 anos, ela notou um desconto com código estranho no benefício, foi atrás para entender e descobriu que era algo relacionado a um veículo. Porém, ela nunca teve carro. Procurou o INSS, não conseguiu resolver e ainda foi mal atendida. E hoje ela veio aos Correios buscar respostas, como muitos outros aposentados que vieram aqui, e ainda não tem como contabilizar o número de aposentados que vieram procurar esse atendimento. E além da demora no atendimento, muitos estão reclamando também, Milene, da lentidão no sistema, que trava em vários momentos e prejudica quem já está aqui numa situação de fragilidade. Para entender como funciona essa força-tarefa aqui nos Correios, eu converso agora com o coordenador regional de negócios dos Correios, o Fabrício Ângelo. Fabrício, qual é o papel dos Correios nesse atendimento, né, aos aposentados vítimas de golpes do INSS? Os Correios, né, estamos presentes em todos os municípios do Brasil e essa parceria com o INSS visa ampliar sua rede de atendimento físico para aqueles aposentados e pensionistas que tenham dúvidas com relação à identificação de descontos indevidos, possa ter um atendimento acolhedor, principalmente para aqueles idosos que têm dificuldades de utilizar os canais digitais. Então, a gente preparou toda a nossa equipe para fazer um atendimento acessível, humanizado, tirando todas as dúvidas desse público em função desse cenário de descontos indevidos. Então, nós temos atualmente aqui em Minas 686 agências habilitadas para prestar esse serviço em 643 municípios do estado. Certo. Esse atendimento aqui resolve o problema do aposentado ou ele vai precisar procurar o INSS depois? Não, aqui a ideia com relação aos descontos das associações é a gente resolver a situação do beneficiário. Nós prestaremos os serviços de validação de descontos dentro do seu benefício. Então, o atendente dos Correios irá orientar e verificar se o benefício existem descontos. Dentro do processo, o beneficiário, o pensionista vai poder indicar se é devido ou não, se ele autorizou ou não esse desconto e através de um requerimento inicial de contestação. Esse requerimento ele terá um prazo de análise interna pelas associações de 15 dias úteis. Esta é a primeira fase do processo. Numa segunda fase, passado esse prazo de 15 dias úteis, o aposentado deverá retornar às agências dos Correios, em uma das agências dos Correios habilitadas, para poder fazer a análise do resultado, né, de sua contestação, onde que vai ter uma resposta da associação, se o desconto é indevido ou houve uma autorização. Nessa fase também, o aposentado, porque esse retorno da associação deverá vir com a documentação comprovatória. E ele vai analisar, inclusive poderá contestar a veracidade desse documento e assinatura para, sim, esse processo ser enviado digitalmente, né, via sistema para o INSS, que vai proceder com os próximos passos. Ok, Fabrício, muito obrigada pelas suas informações. Milene e André, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlaine. Obrigado. Realmente é importantíssimo esse atendimento dos Correios, porque muitos dos idosos não têm acesso a questões de conectividade à internet. Eu estava conversando hoje com meu pai, que tem 83 anos, e meu pai falando, 82 aliás, estou dando um ano a mais pro papai. E o papai falando assim, pô, meu filho, como é que eu faço e tal? E é uma pessoa instruída e tal, mas não tem acesso, não tem a conta do gov.br, não sabe como fazer. Eu falei, pai, vai na agência do Correio que lá você já resolve tudo. É um processo que envolve dados muito burocráticos, assim. Tem a preocupação também, né? E outra coisa, Milene, quem está ouvindo a gente, vendo a gente também, essas pessoas, elas têm aquele hábito, que era o hábito normal e natural, de procurar uma agência bancária, de procurar a agência do INSS, de um atendimento presencial. Então, acho que a medida foi extremamente acertada, colocar nos Correios, porque por conta da capilaridade dos Correios, que praticamente está presente em quase que todos os municípios do Brasil, para facilitar a vida dessas pessoas que tiveram
descontos indevidos e está fazendo falta esse dinheiro na conta das pessoas. Teve um relato hoje de um senhor que perdeu R$50 por mês e ele ganha 600, dá quase 10% do salário dele, gente. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Olha só, gente, vou seguir só uma nota agora que chegou agora pra gente, do jornalismo da Rede Catedral. O Ministério da Agricultura investiga 2 casos de gripe aviárias aqui em Minas Gerais. Um dos casos em análise é de uma pomba asa branca silvestre em Belo Horizonte. O outro é de uma galinha caipira em Igarapé, na região da Grande BH. Os dados estão no painel de monitoramento de gripe aviária do governo federal. Depois de confirmar um caso de gripe aviária nesta semana em Mateus Leme, é bom a gente lembrar que o governo do estado de Minas Gerais decretou situação de emergência sanitária animal por causa do risco da disseminação da influenza aviária no estado. É bom a gente lembrar que não há risco de contaminação caso você venha consumir carne de frango e ovos. E até agora não há, em Minas Gerais, nenhum caso confirmado de contaminação por gripe aviária em granjas comerciais. Existe agora uma questão de um sítio lá em Igarapé, uma galinha doméstica, né, de criação doméstica, né, que está sendo monitorada a morte dela, se foi causada ou não por gripe aviária, como manda o figurino. Isso mesmo. E seguindo no combate às doenças aí que nos preocupam, parques e shoppings de BH serão pontos de vacinação neste sábado. O destaque é da repórter Letícia Bessa. Neste sábado, dia 31, a Prefeitura de Belo Horizonte realiza mais uma ação de imunização contra a gripe para pessoas acima dos 6 meses de idade. As doses da vacina serão aplicadas em parques e shoppings da capital. A lista inclui Via Shopping no Barreiro, Shopping Cidade no centro de BH, Minas Shopping na Regional Leste, Shopping Del Rey na Regional Noroeste e Onyx Mall na região Norte. A população ainda pode se planejar para vacinação contra a gripe no Parque Ageu Pio Sobrinho e Parque Municipal Jacques Cousteau, ambos na região Oeste. Em Venda Nova, a população pode se imunizar no Shopping Estação BH e na Pampulha, na Praça Dino Barbieri, a praça da Igrejinha da Pampulha. Para receber a dose em um desses locais, basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. Não vacina quem não quer, né? Vai ter vacinação em shopping, parque, em praça. Fica ainda se submetendo à condição de ficar gripado quem quer. Olha só, gente, mais de 72% das mortes causadas por síndromes respiratórias graves, agudas, estão relacionadas à influenza A, que inclusive está no escopo das doenças que estão cobertas pela vacinação que está sendo oferecida em toda Belo Horizonte e com esquema especial de mutirão durante esse fim de semana. A informação veio no boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta semana. O vírus tem maior incidência em crianças pequenas, seguido pela população idosa. Ainda de acordo com o boletim, o rinovírus e a influenza A têm contribuído para o aumento dos casos de doenças respiratórias na faixa etária de até 4 anos. Já a influenza A tem sido o principal vírus responsável pelo aumento dos casos entre adultos e idosos, além de jovens a partir dos 15 anos. Isso mesmo. Agora, mudando de assunto, vamos falar de uma iniciativa muito legal. A Prefeitura de BH lança canal exclusivo para denúncias de assédio moral e sexual no serviço público. Quem detalha é a repórter Juliana Lima. A Prefeitura de Belo Horizonte lançou um canal exclusivo para denúncias de assédio moral e sexual no serviço público municipal. As denúncias podem ser feitas de forma identificada ou anônima no portal de serviços da Prefeitura, com garantia de sigilo e proteção à vítima, assegurando apuração mais rápida e eficaz. Uma novidade é a possibilidade de terceiros que presenciaram ou tiveram conhecimento dos fatos também fazerem denúncias. Além disso, o canal inclui campos específicos opcionais para informações sobre gênero, raça, faixa etária e a existência ou não de alguma condição de deficiência. O preenchimento desses dados contribui para a identificação de perfis em maior situação de vulnerabilidade, permitindo a elaboração de diagnóstico e o aprimoramento de ações preventivas por parte da administração pública. Repórter Juliana Lima.
Olha só, gente, a Polícia Civil investiga a morte de um homem de 34 anos que foi linchado por moradores de um bairro da região leste de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, o crime teria relação com o furto de um pote de requeijão que supostamente teria sido cometido pela vítima desse crime. O repórter Giovanni Rodrigues traz os detalhes. Na região leste de Belo Horizonte, um homem de 34 anos chamado Charles Pacheco Chagas foi brutalmente agredido até a morte após furtar um pote de requeijão. A agressão aconteceu na rua regional número 16 durante a noite de quinta-feira. Segundo informações, ele foi vítima do que é conhecido como pau no gato, uma sentença de morte dada por criminosos de uma facção local a alguém que comete roubo na comunidade. Charles foi espancado com pauladas, soco e chutes, chegando a ir para casa bastante ferido, mas infelizmente faleceu. A Polícia Civil está investigando o caso e identificou 2 suspeitos ligados à organização terrorista Cafezal. Ainda não há prisão dos suspeitos e o corpo de Charles está no ML, Instituto Médico Legal. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigada, Giovanni. Uma mulher de 35 anos e um homem de 55 foram presos suspeitos de abandonar o corpo de um recém-nascido no bairro Minaslândia, região norte de Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, o corpo foi encontrado após moradores fazerem uma denúncia de que uma mulher teria dito que o recém-nascido seria filho de uma irmã dela. Câmeras de segurança também mostraram imagens do homem carregando um saco preto e descartando ele na calçada. Após ser presa, a suspeita admitiu ser mãe do bebê e diz que sofre de problemas psicológicos. Agora em Belo Horizonte são 12h e 19 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Continue ali ligadinho com a gente que nós vamos falar sobre o preço dos ovos em Belo Horizonte. Será que abaixou com essa gripe aviária? Estamos de volta aqui pela tela da TV Horizonte, também no som da Rádio América FM e na Cultura AM. Agora em Belo Horizonte, 12h e 23 minutos. Olha, um acordo prevê quase R$500 bilhão para comunidades de Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte, que foram evacuadas por risco de rompimento de barragem que aconteceu por lá. O repórter Newton Lopes conta mais pra gente. O Ministério Público Federal assinou um acordo de quase R$500 bilhão para a reparação de danos coletivos de comunidades de Itatiaiuçu, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os moradores precisaram sair das casas deles em fevereiro de 2019, por risco de rompimento da barragem da mina de Serra Azul da empresa ArcelorMittal. O termo de acordo complementar prevê R$436 milhões e R$700 mil para a reparação integral dos danos coletivos sofridos pelas comunidades de Pinheiros, Vieiras e de Lagoa das Flores. O valor definido do acordo preliminar foi firmado em junho de 2023. Semanas depois do rompimento da barragem de Córrego de Feijão, em Brumadinho, a ArcelorMittal acionou o plano de ação de emergência para barragens de mineração por causa do risco de rompimento da barragem. As famílias das comunidades de Pinheiros, Lagoa das Flores e Vieiras precisaram ser retiradas das casas delas. 3 anos depois, o risco de rompimento da barragem aumentou para o nível 3, o mais alto segundo a Agência Nacional de Mineração. De acordo com o Ministério Público Federal, os recursos vão vir da própria ArcelorMittal, responsável pela barragem. As ações de reparação incluem criação de projetos sociais e econômicos, apoio à agricultura familiar e fortalecimento de comunidades locais. Repórter Newton Lopes. Obrigada, Newton Lopes. E olha só, mais de 30 bairros das regiões norte e nordeste de Belo Horizonte estão sem água hoje por causa de uma obra de manutenção emergencial realizada pela Copasa. A previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra gradativamente hoje à noite. A Copasa informa também que, devido a uma manutenção emergencial para conter um vazamento, o fornecimento de água nos bairros Dom Cabral, Gameleira e Coração Eucarístico em Belo Horizonte está interrompido. Segundo a companhia, equipes técnicas estão trabalhando para identificar a causa do vazamento na rede e realizar os reparos. O metrô de Belo Horizonte vai ter alteração no horário de circulação a partir deste sábado. Quem detalha é a repórter Letícia Bessa.
Tem nova alteração no funcionamento do metrô a partir deste sábado, dia 31. A concessionária responsável pelo transporte sobre trilhos na Grande BH vai revitalizar mais um trecho da linha 1 e, por isso, serão necessárias mudanças até o dia 8 de junho, sem ser este domingo o próximo. Nesse período, o intervalo entre as viagens será de 11 minutos no horário de pico, das 6 às 8h30 da manhã e das 4h30 da tarde às 7 da noite. Também nesse horário de pico, os trens vão circular em uma só via na estação Horto. Por esse motivo, usuários devem conferir a direção da composição antes de embarcar. Nos outros horários de circulação do metrô, inclusive aos fins de semana, o intervalo entre as viagens será de 25 minutos. Nesse caso da circulação fora dos horários de pico, os trens vão circular em uma só via em 3 estações: Horto, Santa Teresa e Santa Efigênia. Portanto, usuários devem ficar atentos à direção da composição antes de embarcar. Repórter Letícia Bessa. Olha só, gente. Segue, Milene. Eu ou você? Segue comigo. Vamos lá, então. Olha só, a reportagem do Rede Notícia deu uma circulada em sacolões de Belo Horizonte para poder verificar se é verdade ou não que o preço dos ovos e da carne de frango caiu na nossa capital mineira. E olha só, nosso repórter Giovanni Rodrigues chegou a encontrar cartela com 20 ovos sendo vendida a menos de R$20. Eu vou sair perguntando o que eu quero comprar, né? Porque ontem eu ia comprar por 18, graças a Deus não comprei, porque eu vou onde está vendendo esse trem por menos de R$10. Boa tarde, Giovanni, conta pra gente. Olá, André e Milene, muito boa tarde a todos. Olha, eu andei aqui por alguns sacolões da região do Padre Eustáquio e também do Inconfidentes para saber exatamente sobre o preço dos ovos e também o preço da carne de frango. E veja bem, conversei com algumas pessoas para falar para a gente sobre isso, viu? O preço do ovo, que chegou a R$30 no início do ano, vem caindo. E nessa semana foi encontrado por R$ 9,99 o pacote com 20 ovos. A aposentada Maria Ferreira ficou surpresa com os preços. Tem comprado ontem, eu comprei lá no Meu Prato, supermercado Meu Prato. Comprei 20 ovos, foi acho que 13 reais. Aí o povo tá com medo, né? Por causa da gripe aviária, mas tô comendo, tem jeito. Como que você fica sem comer? Tem jeito não, né? E sobre a carne de frango? Também, gosto muito. Tenho comprado muito também. Se baixar mais, ajudar. Não, com certeza, porque carne tá muito caro o preço, né? O vendedor Marlon Guerra, ele fala que seria ótimo se os alimentos tivessem o melhor preço. Agora tá, viu? Agora dá pra comprar, né? Porque tava difícil. 30, cheguei a comprar até R$35 o pente. Agora tô vendo aqui R$9,99, tá ótimo. Continua baixando, né? E desde a Semana Santa, o valor do ovo e da carne de frango em Belo Horizonte vem caindo pelo menos aí 19%, segundo especialistas da Universidade de São Paulo. E essa tendência da queda deve continuar impulsionada por fatores como a redução de estoques, a insegurança causada pela gripe aviária, que levou o governo de Minas a decretar emergência sanitária e promoções como o Dia Livre de Impostos. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. E a gente quer saber se essa queda nos preços vai continuar em Belo Horizonte. Por isso, nós conversamos com o economista Feliciano Abreu, do site Mercado Mineiro. Os preços dos ovos já estavam caindo depois da Semana Santa. Aí veio a questão da notícia da gripe aviária. Isso gera um susto muito grande, tanto no produtor como também no consumidor. Imagine o produtor que tem ali várias galinhas poedeiras que estão botando e vê uma crise dessa. Países fechando as portas para a exportação do Brasil de ovos e de frango. E isso gera um desespero, gera também uma preocupação de quebradeira no setor, porque a gente tem no primeiro momento o susto, o consumidor também fica um pouco mais arredio, já estava tendo dificuldade de comprar o ovo com preço superior a R$1, chegando até R$1,30 a unidade do ovo para o varejo. Você imagina pagar um pente de ovos de 30 unidades, R$40. O consumidor realmente sofreu muito nesse período. Aí agora ele viu o preço caindo depois da Semana Santa, mas veio a questão da gripe aviária e isso derrubou mais os preços ainda, porque gera uma oferta maior do produto e devido, obviamente, ao que a demanda que seria exportada e fica no mercado interno,
e isso gera preços mais baixos para o consumidor. Ainda bem, tomara que continue caindo. É claro que a gente também torce para que toda essa questão da gripe aviária só passe de um susto e não atrapalhe a produção, né? Porque a gente tem muita gente que depende dessa produção para poder viver, ganhar seu pão do dia a dia, mas é bom a gente ver o preço caindo. Já teve quase, comprar pente de ovos de 30 ovos a quase R$40. Agora a gente vê pente de 20 ovos a menos de 10, já dá um alívio no bolso, dá um alívio no nosso coração, porque tá difícil fazer conta, viu, gente? Tem que catar moeda mesmo, os trocados, e pesquisar muito para poder economizar. Agora, 12h31 em Belo Horizonte. A gente vai para um intervalo e na volta a gente vai bater um papo com o jornalista político Orion Teixeira para a gente poder falar sobre as movimentações relacionadas às negociações do Propag, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois do intervalo a gente volta falando sobre isso. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h34. A gente recebe agora aqui no estúdio da Rádio América FM, da Cultura AM, o jornalista político Orion Teixeira. Obrigado, Orion, por estar aqui conosco. Um prazer, sempre bom estar com você, bater esse papo contigo. Prazer é meu estar com você, Milene, e também os nossos teleouvintes. Teleouvintes, exatamente. Nossa conversão de mídia da TV Horizonte, também da Rádio América no FM, a Rádio América, convergência, aliás, desculpe, de mídia, né, da Rádio América FM, da Rádio Parabéns Cultura pelos AM. 7 décadas, né? 7 décadas Parabéns, no ar, não né? são 7 anos, né? É muito tempo no ar. Conquista, parabéns Grande. a todos, até os nossos ouvintes, né, da Rádio América, que são os grandes homenageados nesse momento. E os né? responsáveis, né, pela Rádio América, que está há tantos anos no ar, né? Se não é o nosso ouvinte, quem somos nós, né? Orion, passou ontem a adesão de Minas Gerais ao Propag, né? Sim. Isso a gente já entendia que a adesão, né, acabaria realmente sendo aprovada, porque há um entendimento da Assembleia, tanto de oposição como de situação, de que realmente, se for trocar em miúdos entre Propag e o RRF, a recuperação fiscal, né? Sim. O Propag é muito menos nocivo. Mas, para que essa adesão seja alcançada, é preciso fazer o cata-cata do dinheiro para dar entrada no financiamento. 20%, quase 40 bi. Exatamente. E aí? Mais do que entendimento. Porque agora precisa fazer essa negociação do que vai ser federalizado, o que não vai, né? Exatamente. Você vê bem, foram 3 dias de tramitação na Assembleia Legislativa, em que a Assembleia aprovou em segundo turno, em definitivo, ou seja, muita boa vontade política de aprovar esse projeto. Mais do que entendimento entre oposição, Assembleia, governo, enfim, eles participaram da criação, da construção dessa alternativa de programa federal para renegociar a dívida monstruosa dos estados, incluindo Minas, que é um dos mais endividados, com o governo federal. Então, o Propag, que é esse programa de pleno pagamento da dívida dos estados, foi uma iniciativa da Assembleia, que depois ganhou a adesão do senador, então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que abraçou essa causa. Era o homem certo, no lugar certo, na hora certa, porque ele tinha um trânsito junto ao governo federal e conseguiu defender essa bandeira, defender essa causa, e o governo federal, em tempo também hábil, aprovou esse projeto. Agora resta a Minas Gerais se adequar à adesão. Como você disse, é preciso então dar uma entrada de 20% para ter o direito a juros menores, de 4% para 2%, 1%. Então, se você conseguir 20%, você vai bater 40 bilhões daqueles 170 bilhões de reais que é o estoque principal. Ainda existem controvérsias, tem gente que acha que não deve isso tudo não, mas isso é uma outra discussão, uma outra auditoria, como a auditoria da dívida já fez e acha que é só 13, que são só apenas 13 bilhões de reais. Mas, levando-se em conta que o cenário é esse, o contexto é esse, Minas precisa de reunir, então, 20% de ativos, de patrimônio público, parte do seu patrimônio, para dar a entrada nesse processo de negociação. Ele pode colocar empresas estatais, como pode colocar imóveis. O governo jogou tudo, privatizando tudo, vendendo tudo, para chegar lá. Mas é necessário? A Assembleia vai mostrar que não é necessário e que apenas talvez o valor da Codemig possa alcançar, o valor de mercado possa alcançar esses 40 bilhões de reais. O que o governo não fez e deveria ter feito é que, além de você entregar a Codemig, por exemplo, você tem que entregar
ao comprador o direito de lavra. Tá? As minas de nióbio são valiosas lá em Araxá. E isso não está no projeto. Mas então a Assembleia já está aprovando uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que também autoriza fazer a entrega desse direito de lavra para quem comprar. Porque cá entre nós, né? O governo federal não vai pegar a Codemig, porque Uma justamente fachada, a coroa, a joia da coroa de todos esses ativos é a Codemig por conta do que a Codemig pode minerar, falando-se nas jazidas de nióbio e de tudo que tem lá no norte de Minas Gerais. E é justamente isso que fez crescer o olho de boa parte da oposição para fazer essa costura, para poder passar a Codemig para a mão da União, porque eles têm público, inclusive. Continua público e tem um entendimento também que é isso já ventilado. A gente ouviu até a deputada estadual Bela Gonçalves e ela falou isso claramente, de a política atual de meio ambiente do governo federal é muito menos temerária, segundo ela, do que a política de meio ambiente tocada pelo governo Zema. Segundo palavras do deputado estadual E ainda se você corre risco, né? Porque se amanhã o governo federal pode mudar, como vai mudar, pode mudar o governo do estado, enfim. E quem tiver a propriedade sobre essas empresas pode, de repente, fazer, eu vou vender, eu vou privatizar. Você não tem controle sobre isso. Como foi feito com a Vale lá atrás, né? Exatamente, você não tem controle, Banespa, você não tem controle sobre isso. Então o fato é que você pode usar esse ativo importante de Minas Gerais, que é a Codemig, para abater essa dívida. Então o governo colocou, vou federalizar, que federalizar é entregar para o governo federal. Ou se o governo federal recusar algum tipo de patrimônio, algum de ativo, o governo Zema está pedindo autorização para vender ao mercado e a arrecadação desse dinheiro seria dada como entrada. Mas aí existem várias controvérsias, porque o governo tem uma tendência privatizante, que ele quer entregar tudo, até a Universidade Federal, até prédios tombados, patrimônio público que é inexível, intocável. A entrega desses ativos é o grande ponto da discussão, porque o Estado está entregando parte do patrimônio estratégico, né? Isso poderia causar para Minas Gerais uma dependência do governo federal, ou os pontos positivos sobressaem de alguma forma? Pois é, eu acho que fazendo a coisa, o senador Pacheco falou terça-feira lá em Brasília, gente, é preciso ter bom senso e principalmente não deixar Minas morrer na praia. O que ele quis dizer com isso? Depois de todo esse esforço de criar essa oportunidade histórica de renegociar a dívida, de se livrar de uma dívida monstruosa, Minas é 170 bilhões, os outros estados somados todos são 700 bilhões de reais devendo à União. Então, Rio e Rio Grande do Sul quebraram. E São Paulo é um dos que mais deve, mas São Paulo é um estado muito rico, ele consegue pagar as suas contas, ele consegue pagar a dívida, consegue pagar as parcelas dela, mas também tem interesse. Goiás tem interesse em se livrar dessa dívida. Goiás já até aderiu, inclusive. Aderiu, então tem interesse em se livrar dessa dívida. Então é a oportunidade histórica de você renegociar. E talvez não seja preciso você colocar muitos imóveis. A UENG, para você ter uma ideia, a Universidade Estadual de Minas Gerais, ela tem mais do que imóvel, ela tem um projeto pedagógico, ela tem um conjunto de funcionários, de professores, de alunos. O que você vai fazer com isso? Você vai simplesmente vender? Isso é um valor que vai além do preço. Isso é imaterial, inclusive é um compromisso do Estado com a educação. Então, agora, ali há uma barreira. Você só pode vender o imóvel do Estado se a reitoria autorizar. A reitoria da UENG é que é a proprietária dos imóveis. Com isso aí, o governo precisa passar um outro projeto, que é destituir essa reitoria. Agora, Orion, existe realmente aí, você tocou num ponto sobre a questão da avaliação de quanto vale cada um desses ativos. Quanto que vale Codemig, quanto vale Codenge, quanto vale CEMIG, Copasa, quanto vale cada um desses imóveis, né? E isso seria feito pelo BNDES. BNDES se especula, eu ainda não tive essa informação oficial do BNDES. Isso eu estou falando do que a gente conversa com as fontes nossas, políticas, tanto de situação, de governo, de oposição. Se fala que o BNDES demoraria algo em torno de 11 meses para poder fazer essa avaliação completa. 11 meses, o barco já passou, já era, não tem como, já que Minas tem que fechar o contrato até dia 31 de dezembro deste ano. O que você acha que aí pode ser feito em termos federais, a nível federal? E aí a gente está falando de outros agentes políticos, saindo só aqui dos deputados estaduais. Você falou de Rodrigo Pacheco, né, que é senador da República, de pessoas da bancada ligada ao governo Lula. O que pode ser feito de alinhamento e de conversas a nível federal para que essa avaliação saia mais rápida a ponto da Assembleia votar e fazer a liberação? Olha, primeiro, o BNDES não falou nada que gastaria 11 meses.
E outra coisa é você, eu quero uma prioridade, eu quero isso em 2 meses. Se ele tem expertise, ele tem condições de fazer. Quem não quer vender, talvez use os recursos, todos os pensamentos e digamos assim, as tendências negativas para não favorecer essa definição. Isso não é um problema do governo do Estado. O governo do Estado tem que acionar, até hoje não acionou, o BNDES para que ele, BNDES, eu quero que você faça essa avaliação. Ele tem expertise para isso. Agora, quanto aos imóveis, o Estado, o próprio governo federal falou assim, olha, por que você vai avaliar? Eu não tenho interesse em ficar com esse prédio da Praça 7. Por isso que entendeu? o próprio que é um prédio tombado em Niemeyer. O próprio governo do Estado fala que ele colocou no escopo todos os prédios justamente para ter todo o patrimônio em mãos, e aí o governo da União fala, esse aqui vale, esse aqui não vale. Essa é a desculpa do governo do Estado. Mas aí se de repente já chegou a adesão, alcançou os 20%, os 40 bilhões, e ele tem autorização para vender, meu amigo, vamos perder muitos bens aqui desnecessariamente. Você acha que muito do que está colocado na lista é porque realmente o governo do Estado tem interesse de abrir mão? Não tem interesse completamente em esvaziar o Estado mínimo. Ele acredita que o Estado não precisa disso ou daquilo. Quer dizer, o Palácio das Artes, o Estado não precisa de cuidar disso? Da UMENG não precisa de cuidar disso? Por que um colégio estadual central foi colocado à venda? Ali é um patrimônio construído por Niemeyer também. Então, enfim, não dá para fazer qualquer negócio como se fosse uma loja de empreendimentos, uma loja de eletrodomésticos. Tem que ser feito um compromisso público, por isso que a Assembleia Legislativa está fazendo com muita consciência nesse sentido. Eu ouvi a entrevista do presidente da Assembleia, Tadeu Leite, ontem. Ele disse o seguinte: a Assembleia não vai aprovar, entregar tudo para o governo federal, todo o Estado, nem vai também fazer o mesmo diante da iniciativa privada. Vai ter critérios, e o critério principal deles é chegar aos 20%. Chegou, nada mais passa. CEMIG e Copasa, eu acho que estão livres disso, porque elas não estão dentro do Propag. Elas são oportunidade de ativos a serem oferecidos. Mas como o governo colocou ela como privatização, a Assembleia separou o que é Propag do que é privatização. Caso no futuro, lá em outubro, quando for feita a apresentação dos ativos, é que vai ser feita a avaliação. Vai precisar da CEMIG, da Copasa? O governo federal, sabidamente, não tem interesse, porque não tem expertise em abastecimento, em saneamento. Então não é assunto dele. Copasa eu acho que é muito difícil entrar nessa história. Sim, mas pode ser até privatizada, porque não vejo prefeitos, por exemplo, que são os grandes beneficiários, usuários da Copasa, serem interessados no serviço da Copasa. Eles reclamam muito. Alguns municípios, inclusive, já romperam os contratos. Pará de Minas foi o primeiro e contratou o Águas do Brasil, e segundo as pesquisas lá, 80% estariam aprovando o serviço de abastecimento dessa companhia. Agora, em Belo Horizonte, 12h46, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para continuar falando sobre o Propag e o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União. Continua aí ligadinho com a gente. Voltamos com o nosso Rede Notícia aqui pela tela da TV Horizonte, também no som da América FM nos 107,1 e na Cultura AM nos 830 kHz. A gente está batendo papo com o jornalista político Orion Teixeira para a gente poder falar sobre toda essa movimentação falando de Propag. Essa semana a gente ouviu o secretário de Fazenda aqui de Minas Gerais explicando o lado do Propag. A gente está ouvindo muita gente sobre tudo isso. Já tem a gente não pode falar perfeitamente que o Propag é o futuro em relação ao pagamento da dívida ou vai ficar no RRF. Eu cheguei a ouvir o governador Romeu Zema dizendo, olha, se não acontecer, no meu governo o impacto do RRF nem é tão grande assim. O problema é o que ele vai causar ali na frente. A médio prazo a situação já fica muito complicada. Você não acredita realmente que possa entrar água no Propag, não, né, Orion? Eu acho que é irreversível, né? Tanto é que o próprio senador Pacheco disse, não vamos morrer na praia, gente, vamos tomar um juízo aí, né? Por que não vamos fazer essa adesão? A Assembleia já aprovou, até a oposição está apoiando. Por que o governador Zema vai tentar Aliás, melar aprovou isso? muito mais rápido o Propag do que foi aprovado o RRF, né? O RRF ficou andando uns 2, 3 anos lá dentro, né? Abre um parênteses aí, o RRF, Regime de Recuperação Fiscal, não foi aprovado aliás, pela exatamente, Assembleia. Foi na base da canetada, né? O Zema recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que autorizou. Então, vai ter que ter o STF depois para desfazer isso aí.
porque não cumpriu o processo legal de ter a autorização legislativa para isso. Então, a responsabilidade única do Zema junto ao Judiciário. Então, vai ter que desfazer isso aí e não tem mais, eu acho que não tem mais futuro esse RRF. O Rio de Janeiro já aderiu 2 vezes, continua quebrado e está querendo uma 3ª vez. E provavelmente vai ser agora ao Propag, não mais ao regime de recuperação fiscal. E aí não tem nem mais ativo para poder fazer negociação. Não tem, mas talvez, quem sabe, o Cristo Redentor para salvar a situação ali. Que não pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Assim como vários imóveis que o Zema colocou na lista não pertencem ao estado. Por exemplo, ele fez a doação de um prédio, doação para o novo Tribunal Federal, TRF6. Você pode consultar aí no Google, ver lá, você tem fotos, assinatura de convênio em que ele doou o prédio para sediar o novo tribunal. Está na lista, como assim? Né? Um prédio tombado também, como o Palácio das Artes, o prédio do Benja ali na Praça 7, não pertence ao Estado, é um patrimônio, não pertence ao governo, mas pertence ao Estado, é um patrimônio histórico-cultural do Estado de Minas Gerais, não a um governo que vai encerrar o mandato hoje ou amanhã. Ô, Orion, segue, Milene, perdão. Para você, o Propag, ele resolve o problema estrutural da dívida ou ele meio que empurra com a barriga assim? Quanto tempo você acha que Minas resolve essa questão? Ele é uma solução para 30 anos, tá? Então, depois dos 40 bilhões de entrada, o restante você vai pagar com juros menores. Com isso aí, vai ficar, digamos, exequível, né? Hoje a dívida é impagável. Então, você vai ter 30 anos para pagar isso aí, vai encaixar isso no orçamento do Estado. Se você me disser qual que é a melhor solução, eu não sou um especialista, mas eu acho que quem deveria pedir uma auditoria dessa dívida. Afinal de contas, ela começou lá com 14 bi e hoje já está em 170 e o Estado já pagou 90. Como assim? Então, é preciso ver, porque os indexadores de juros, a correção monetária usada em diversos períodos, estavam atrelados ao dólar, atrelados a outros indicadores que não necessariamente há uma questão de uma dívida de Estado. E também tem a suspensão do pagamento que aconteceu por uma decisão judicial que vinha em curso lá desde o fim do governo Fernando Pimentel e que o governador Romeu Zema, no primeiro mandato, nadou de braçada durante 6 anos sem pagar um centavo. Um centavo nem de juros nem de nada. Ela foi de 100 para 160. Ok, ele não fez nenhum empréstimo, mas também não pagou e não buscou essa oportunidade dessa liminar que o liberou de pagar a dívida, de buscar uma negociação. Ele jogou. Aí sim foi empurrar com a barriga, foi jogar para frente, o problema não é meu. Agora, Orion, também não adianta renegociar a dívida e daqui para frente fazer algum tipo de gestão temerária do Estado, fazendo com que o Estado gaste mais do que aquilo que ele arrecada, né? Sim, agora, aí nesse sentido, quando você está num programa como esse aí, você fica impedido de fazer algum tipo de empréstimo, até um certo teto ali, né? Assim como nós temos 30%, enfim, do nosso salário, do consignado, não sei de quem, você tem limites, é preciso respeitar esses limites. Então a gastança, ela é sempre fundamental para que os governos tenham essa responsabilidade fiscal. Agora, Orion, você não acha que essa possibilidade, vão renegociar uma dívida que hoje é impagável, não tem que fazer, tem que renegociar mesmo. E aí você tem uma limitação de novos empréstimos. Normalmente o governo entra, pede empréstimo para poder fazer obra, para poder fazer intervenção. Mas tem que ter o aval da União. Então sim, é preciso então ter esse tipo de compromisso. E aí você acha que isso não acaba engessando, de certa forma, o Estado e diminuindo a capacidade dele de investimento e de realizações? Ou a gente tem que parar de pensar nesse Estado que realiza e só vai conseguir realizar através de parceria? A gestão ela tem que ser responsável e gente que entende de gestão. Por exemplo, por que você tem que só pedir dinheiro emprestado? Por que você não pode, por exemplo, apostar no desenvolvimento econômico, no crescimento do seu Estado, das suas finanças? Então, arrumar a casa, consertar, sanear essas dívidas e procurar saber qual o tipo de projeto econômico em que atraia mais empresas, em que você tenha mais recursos, que você adquira uma arrecadação maior, uma receita maior, combata a sonegação fiscal, entendeu? E pare de fazer renúncia fiscal também, que isso aí também tudo é prejuízo, lesa os cofres públicos. Então não tem muito segredo não. Não sou especialista, não sou administrador público, mas por que você, em vez de se endividar, não pode crescer e buscar o crescimento econômico, o projeto econômico? Fica todo mundo pendurado aqui em Minas Gerais nas mineradoras. Por que você não investe na vocação econômica, regional, de cada parte do Estado aí, onde é que é mais interessante investir para que tenha um retorno, para que as pessoas fiquem ali, fixem em residência, não precisa de sobrecarregar a capital ou os grandes centros e fica ali na sua região, ganhando a sua vida, a sua subsistência e ajudando o desenvolvimento local, seja na área, no agro, seja na área enfim, você tem
diversos setores aí que fabricam biscoito, doces, enfim, buscar essa vocação regional de cada região no turismo. E você tem condições de buscar esse desenvolvimento, esse crescimento de Minas Gerais de maneira assim, global, de maneira conjuntural, sabendo qual que é o investimento de cada região, onde é que você tem que levar um projeto execuível e de acordo com a vocação local. Orion, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. É sempre bom estar batendo esse papo, porque a gente está ouvindo aqui agentes políticos e aí cada um defende o seu lado da história. Agora, quando a gente bate esse papo entre a gente que é jornalista, as análises são mais tranquilas e a gente consegue fazer, realmente apresentar todos os panoramas, não apresentando, é claro, de um lado, de outro, como manda o bom jornalismo, mas também trazendo a nossa análise aqui. Foi muito bom ter você aqui com a gente, até porque Orion. Você sabe que o ano que vem é eleição, e eles já estão antecipando o processo eleitoral. Então, os interesses pessoais de grupos ficam mais evidentes, mas tem que ter o pé no chão, a responsabilidade de pensar que o Estado é permanente, tem valores permanentes, não pode ficar só baseado em qualquer projeto político pessoal ou de grupo. Ok? Um abraço a todos e obrigado. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui com o nosso Rede Notícia nesta sexta-feira, dia 30 de maio. Na segunda-feira a gente volta ao meio-dia. Milene vai descansar, né, Milene? Oh, beleza, isso mesmo. Agora eu vou passear um pouquinho e depois eu volto aqui para o nosso Rede Notícia. E você continue aqui ligadinho todos os dias, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1h. E não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, continuar curtindo e compartilhando tudo por lá, viu? No Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Eu espero vocês até a próxima. Bom descanso, Milene. Vai curtir bastante suas férias. Eu volto na segunda-feira ao meio-dia. A partir de agora você acompanha o Bola na Rede. Júnior Brasil trazendo todas as notícias do mundo da bola. Tem jogão no final de semana. Cruzeiro e Palmeiras pode levar o cabuloso para a liderança do Brasileirão. Você continua acompanhando pela tela da TV Horizonte e também na Rádio América FM. Um abraço, bom final de semana. Fique com Deus. Tchau. Tchau.